Essas investigações de concorrência desleal que o Trump está fazendo no Brasil, na verdade já aconteceu, pessoal. Eu andei pesquisando, eu vi até uma reportagem da Globo, do Quai, mas o Quai não posso colocar aqui no vídeo, tá? Acho que é porque são redes diferentes, o vídeo fica todo esquisito. Mas isso aconteceu já na década de 80. O que aconteceu na década de 80? Quando o Sarney era presidente do Brasil, o primeiro presidente da redemocratização do Brasil, que não era nem para ele ser presidente, né? Porque era o Tancredo, mas o Tancredo faleceu, assumiu o Sarney, que era o vice e do MDB. Aliás, uma coincidência histórica no Brasil, nós já tivemos 3 presidentes do MDB, que na época era PMDB, que foram vices e acabaram tomando lugar. Foi o Sarney, que ficou no lugar do Tancredo, que faleceu. Foi o Itamar Franco, que ficou no lugar do Fernando Collor, que foi empichado. E o Temer, que ficou no lugar da Dilma, que foi empichada. Então 3 presidentes do MDB foram presidentes sem terem sido eleitos. Tá? E o que aconteceu na época do Sarney? Na época do Sarney, o Brasil estava tentando investir em tecnologia, porque a tecnologia começou a surgir, computadores, informática, essas coisas. E o governo fez algumas medidas para ajudar as empresas brasileiras a fabricarem computadores. O governo pensou assim, poxa, o mundo inteiro está agora nessa onda, computador, tal, né? Evolução tecnológica, vamos favorecer a indústria brasileira. O governo deu subsídios, deu incentivos, tudo para a indústria brasileira fabricar computadores. Os Estados Unidos não gostaram. O Ronald Reagan ele fez exatamente o que o Trump está fazendo agora. Ele mandou fazer uma investigação sobre as empresas brasileiras, concorrência desleal, essas coisas. E ele não gostou do Brasil estar investindo em informática. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam que o Brasil dependesse, comprasse tecnologia dos Estados Unidos e não tivesse a sua própria. Eu acho até que é por isso que até hoje nós somos atrasados tecnologicamente. Por exemplo, a China tem o seu próprio GPS, já está criando seu código SWIFT e tudo. O Brasil não tem essas coisas, a gente depende de tudo dos Estados Unidos. Porque toda vez que o Brasil tenta ter uma atitude independente, os americanos boicotam. Então, foi exatamente o que aconteceu. Segundo a reportagem que eu vi, o Ronald Reagan assinou algumas sanções econômicas contra o Brasil. Eu vi um site dizendo que é mentira, que ele não sancionou o Brasil. Então eu não sei qual das duas informações é verdade, mas o que eu sei é que ele fez de tudo para prejudicar a nossa indústria. Porque na mentalidade americana é assim, nós temos que ser colônia deles. Nós não podemos ser uns Estados Unidos, nós temos que ser uma colônia dos Estados Unidos, que é bem diferente. Então a mentalidade americana é a mesma do Trump, é American First, sabe? American First, o resto do mundo que se dane, primeiro os Estados Unidos. Então isso desde a década de 80 já era assim, eles queriam que o Brasil comprasse computadores das empresas americanas, Macintosh, acho que a Apple estava surgindo naquela época, tal, dentre outras, e não que o brasileiro tivesse suas próprias fábricas de computadores. Não, o Brasil não pode ter, o Brasil tem que depender deles. Inclusive foi o Sarney, se não me falha a memória, que assinou um tratado de não proliferação de armas nucleares. O Sarney chegou aí nos Estados Unidos, se encontrou com o Ronald Reagan, né, para tentar apaziguar as tensões, que nós sempre tivemos tensões com os Estados Unidos, tá, para quem não sabe. Os Estados Unidos sempre tentaram ferrar a gente. E mesmo esse encontro dele com o Ronald Reagan não deu certo, tá? Ele acabou prejudicando um setor do Brasil. Outra vez que os Estados Unidos prejudicou o Brasil também foi com a questão do Lava Jato, né? Que aquela força-tarefa do Sérgio Moro tinha o apoio da CIA. A CIA tinha até escritório em Curitiba ajudando o pessoal da Lava Jato. Porque, segundo dizem, o interesse dos Estados Unidos era destruir um concorrente deles, que era o Brasil. O Brasil era concorrente deles na questão de construção civil, grandes construtoras, como Odebrecht, Camargo Correia, essas grandes construtoras que fazem metrô, pontes, grandes obras, né? Para vocês terem uma ideia, uma dessas empresas, dessas grandes construtoras, ela chegou a fazer uma linha de trem em Orlando, nos Estados Unidos, que liga o aeroporto a uma cidade próxima lá. Então foi tudo obra brasileira, porque o Brasil era perito nisso. O Brasil fez uma estrada no Iraque, se não me falha a memória. O Brasil ajudou a fazer metrô em Venezuela, ampliar o porto de Cuba e vários lugares do mundo. Sendo que o lugar que a gente fez mais trabalho foi no próprio Estados Unidos. Você vê os bolsonaristas falando assim, porque o Lula fez metrô em países socialistas, que não sei o quê. Não, os Estados Unidos também, nós fizemos obra nos Estados Unidos, porque a nossa construção, grandes construções, né, vamos chamar assim, as grandes construtoras, elas eram referências no mundo, em qualidade e competência para fazer grandes obras. Então o mundo inteiro contratava essas empresas do Brasil. Fala, pô, eu quero fazer uma ponte aqui que vai ligar essa montanha àquele outro lado da montanha. Ah, tem o Brasil, cara, eles são peritos em fazer grandes obras. Ah, legal, vamos chamar essa Odebrecht então. Era assim. Mas depois da força-tarefa da Lava Jato, esse setor literalmente quebrou. Eu vi uma reportagem antiga da Record, e lembrando que a Record é do Edir Macedo, que é aliado do Bolsonaro, tá? Para ninguém falar que é Globo lixo, onde eles mostraram, né, que tinha empresas dessas grandes construtoras, que tinha até 16 mil funcionários. Hoje elas têm menos de 1.000, na casa de uns 600, 700 funcionários. Por quê? Porque a Lava Jato quebrou o setor de construção civil das grandes construtoras do Brasil.
Tudo para fazer aquela espetacularização do Moro, um herói nacional, combatendo a corrupção. Corrupção, nós temos que combater a corrupção, corrupção, corrupção. O mesmo Moro que entrou no governo corrupto, num cara que fazia rachadinha, passou pano pro Onyx Lorenzoni quando ele admitiu que fazia Caixa 2, passou pano pros esquemas do filho do Bolsonaro, mas ele quebrou todo um setor importante do Brasil para combater corrupção, corrupção, mas eu combater a corrupção, a culpa é do Lula e do PT. Hoje eu não estou funcionando, a culpa é do Lula, é do PT. Esse é o patético Sérgio Moro, né, pessoal? Então dizem que realmente foi os Estados Unidos que ajudou a fazer aquela palhaçada toda da Lava Jato, que muitos de nós acreditamos, de verdade, nós achamos que o Brasil estava combatendo a corrupção. Mas nós não percebemos que aquilo foi só uma grande armadilha para quebrar um setor da nossa economia e colocar um candidato alinhado aos Estados Unidos, subserviente aos americanos, no poder, que foi o Bolsonaro. Foi por isso que eles prenderam o Lula com tanta pressa, né? O Bolsonaro está aí há quase 3 anos livre, né, de tanto crime que ele fez. O Lula foi rapidinho. O Moro chegou a colocar o processo dele na frente de outros e condenou ele sem prova. Ele falou que era um conjunto evidenciatório. Quer dizer, não tinha prova nenhuma. No próprio despacho dele, ele fala assim: não há provas de que o Lula tenha recebido o favorecimento da OAS, que é aquela outra construtora. Então, mesmo sabendo que não tinha prova nenhuma, ele condenou o Lula para favorecer o Bolsonaro. Porque ia ter um candidato entreguista, baba-ovo dos americanos, alinhado com os Estados Unidos para fazer tudo o que os americanos querem. Vocês sabem que os americanos fazem isso, né? Eles já colocaram lá no Irã um candidato alinhado com os Estados Unidos, depois teve a revolução lá dos Ayatollah. Eles já fizeram isso em outros países, aqui na América do Sul também, na ditadura chilena, Argentina, eles sempre fazem isso. Eles querem pessoas no poder que sejam subservientes a eles. É que nem o Lula falou aquela vez. O americano pensa, primeiro, no americano, segundo lugar, no americano, terceiro lugar, no americano, e se sobra tempo, ele pensa no americano também. Lula mandou bem. E as pessoas que vêm aqui falar bobagem, aí não é americano, é estadunidense. Até o Lula fala americano, gente. Vamos parar com essa loucura, tá? Vamos criticar o Lula, então, porque ele fala americano. E ele falou a verdade, os americanos pensam neles, não na gente. E agora com o Laranjão não é diferente, pessoal. O Laranjão, ele tá querendo o quê? Ele tá querendo fazer que nem o Ronald Reagan e outros presidentes americanos. Lembrando que nos Estados Unidos, mesmo se o presidente é de esquerda ou direita, continuam sendo americanos. Eles veem o interesse deles, não dos outros países. Olha o Obama. O Obama era democrata. O Obama estava espiando a Dilma aqui no Brasil. Por que ele estava espiando o governo brasileiro? Porque eles pensam nos interesses deles, que nem o Lula falou. Americano, pensa em americano, o resto do mundo que se exploda. E agora o Laranjão é a mesma coisa. Ele quer prejudicar esses setores da economia, que ele abriu essa investigação, que provavelmente ele vai querer aplicar sanções. Esse estudo é justamente para justificar a aplicação de sanções em alguns setores do Brasil. Por quê? Porque ele não quer que o brasileiro use o Pix, que não paga nenhum centavo de imposto. Que é isso? Eles não estão pagando imposto? As nossas empresas americanas estão perdendo. Mastercard, Visa, American Express. Temos que acabar com esse Pix. É exatamente isso que ele quer. E se fosse o Bolsonaro presidente, já tinha acabado com o Pix. Por decreto. Tá? Então é isso que o Donald Trump pensa. Ele quer fazer parecido com o Reagan. Ele quer impor sanções ao Brasil, alegando concorrência desleal, ignorando a soberania do Brasil. Quer dizer, o Brasil nunca vai poder crescer, gente. Se a gente começar a crescer um pouquinho só, os americanos vêm e derrubam a gente. Já aconteceu na época da ditadura, para quem não sabe. O Brasil chegou a ser a 8ª economia do mundo, mas foi movimento dos americanos que fizeram a gente cair de posição. Aconteceu na época do Sarney, na redemocratização, e está acontecendo agora, no 3º mandato do Lula. Eles querem porque querem prejudicar a economia brasileira para favorecer eles. Assim como o Ronald Reagan não queria que o Brasil fabricasse computadores para a gente comprar os computadores deles, encher eles de dinheiro, os americanos, dar dinheiro para eles, é a mesma coisa. O Trump não quer que a gente use o Pix, ele quer que a gente use os cartões americanos para dar dinheiro para eles. Porque depois da criação do Pix diminuiu, né, o uso de cartão por muitos brasileiros, então os americanos estavam pensando, porra, cadê o nosso dinheiro que vinha do Brasil? A gente não mamava direto no Brasil? O que está acontecendo? Todo mês vinha milhões e milhões daquelas pequenas tarifas, né, de cartão, débito, crédito. Agora nós estamos perdendo por quê? Não, o Trump tem que fazer alguma coisa, nós não podemos deixar de mamar nos pobres brasileiros. É assim que eles pensam, tá? Então, só para finalizar o vídeo, pessoal, quem fica nessa subserviência, babação de ovo, puxação de saco de Trump, o Bolsonaro e o filho dele, o Badaninha, pedindo para agradecer o Trump, agradecendo. Obrigado, Trump, pela tarifa. Sabe, chega a me dar um asco, sabe? Eu digo, nossa, que pessoas que são essas? Dizem que são patriotas, mas não estão nem aí para a pátria brasileira. Querem ajudar a enriquecer os americanos, mesmo que isso prejudique o próprio povo. Gente, é muita subserviência, sabe? É muita babação de ovo, sabe? Por isso que esse país não cresce nunca. Porque sempre vai ter uma potência para encher o saco, que é os Estados Unidos, e sempre vai ter entreguistas aqui no Brasil, traidores da pátria, que preferem fazer a vontade dos Estados Unidos do que cuidar dos interesses do próprio povo. E tem gente ainda que vota e aplaude isso daí.
Tem gente que vota no Bolsonaro dos bolsonaristas. Meu mito, meu mito. Já imaginou se ano que vem assume um entreguista lá em Brasília, no poder? Já imaginou o Tarcísio, o presidente? Ele já está vendendo todo o estado de São Paulo. Só falta ele colocar um anúncio no jornal. Venda um estado, tratar com Tarcísio, Palácio dos Bandeirantes. Imagina ele na presidência, ele vai vender o Brasil todo, pessoal. Vai vender de Amazônia a Cristo Redentor e vai fazer todas as vontades que os americanos quiserem. Então, fica a dica aí, pessoal. Cuidado nas eleições, reflitam, tenham consciência política, porque senão, pessoal, esse país nunca vai se desenvolver. Vai ser sempre uma coloniazinha agrícola dependente dos Estados Unidos. A gente não tem bomba atômica, a gente não tem GPS, a gente não tem nada próprio. Tudo a gente tem que comprar deles. É isso que vocês querem? Então reflita aí nas próximas eleições. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like por gentileza, ativa o sininho, entra na lista de avisos que eu tenho, tá aqui na descrição dos vídeos, compartilha nos grupos e comenta, tá? Que tudo isso dá engajamento. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, até a próxima.